Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Vim gravar mais um vídeo aula de correção, tá? Vou abrir aqui o nosso PowerPoint para vocês acompanharem juntamente comigo. E é isso aí, olha, essa é uma aula de língua portuguesa para o 7º ano, aula número 24, e o assunto é correção das atividades da aula 19, parte 2, beleza? Vamos embora, pessoal. Olha lá. Nessa videoaula, faremos a correção das atividades da apostila, da página 42 a 44, e do caderno de atividades, da página 52 a 59, beleza? Então, vamos lá. Vou até deixar aqui a minha apostila facinho, para nós acompanhar aqui bonitinho. Beleza, pessoal? Brincadeiras à parte. Vamos lá. Bom, o assunto da apostila é aposto, tá? E eu lembro que eu até, uma das alunas da sala, acho que foi a Mirella, percebeu que essa parte eu tinha pulado, tá? Por isso que eu acrescentei essa aula do aposto aqui na aula que era de correção, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Olha lá, deixa eu seguir aqui, virar a coxa. Ok. Então, ó, lembrando que o aposto é uma informação que você acrescenta a respeito de alguém da frase, beleza? É como se eu falasse assim, aquela frase que todo mundo conhece. Brasil, país do futebol, é cercado de mata verde. Ou, Brasil, país do futebol, é um país maravilhoso. Então, Brasil, país do futebol, esse país do futebol é um aposto. É uma informação que eu estou acrescentando a respeito do Brasil, tá? Estou dando uma informação a mais. É só isso que é o aposto, beleza? A gente tem alguns tipos de aposto, mas o sentido dele é esse. Então, vamos para a correção? E aí eu vou falando, tá? Olha lá. 1. Releia a frase e indique a função da expressão um robô. Olha a frase lá. O objetivo do trabalho? Ensinar o ofício a um aprendiz de chefe diferente. Um robô. Bom, então lá, o que a expressão um robô está indicando? Quando ele fala um robô, é para explicar quem é esse aprendiz. Quem é o aprendiz de chefe? Chefe de cozinha, né? É um robô, tá? Por isso que ele é diferente, tá bom? É essa aqui a função. A função aqui da frase, da palavra robô, é explicar que tipo de chefe é esse que está sendo mostrado como sendo um chefe diferente. 2. Na reportagem, há vários nomes que provavelmente não são conhecidos do leitor, por isso eles vêm seguidos de explicações. Localize no texto e copie o trecho que explica esses nomes. Então, realmente, quando você tem uma palavra no texto que você não sabe exatamente o sentido, é muito comum vir uma explicação a respeito, ou de siglas, ou qualquer coisa assim. Nesse caso, a gente chama de aposto, tá? Vamos lá. No segundo parágrafo tem uma. Então, tá assim. Segundo parágrafo. Scuola Superiore Sant'Anna, na Itália. Qual que é o aposto que está falando lá que tem no texto? A parte que está acrescentando, uma das maiores e mais importantes centros de estudo de pesquisas em tecnologia da Europa. O que aconteceu aqui? Eu só simplesmente copiei o que estava lá. Aparecia o nome da escola, Escola Superiore Sant'Anna, na Itália, e aí fala o que é essa escola superior, tá bom? Então é isso, um dos maiores e mais importantes centros de estudos e pesquisas em tecnologia da Europa. Bom, B, quarto parágrafo, Hannover Messe. O que está falando lá sobre o Hannover Messe? A maior feira do mundo de tecnologia industrial e robótica. A maior feira do mundo de tecnologia industrial e robótica. Tudo bem, gente? É só você pegar lá e ver no texto o que estava falando a respeito desse Hannover Messe, tá bom? Que vai ser o aposto, tá bom? Olha lá no sexto parágrafo. Rick Walker. O que está falando do Rick Walker? Que ele é o diretor da Shadow Hands. Olha só, Shadow Hands. Tá bonito. Será que eu estou falando direitinho inglês aí, gente? Cadê a professora Jéssica para ajudar? Olha lá, o oitavo parágrafo. Florian Pinel. Florian Pinel. O que está falando dele? Quem é ele? Ele é chefe do projeto pela IBM. Tá bom? No 13º parágrafo, tem mais um. 3D Print Show. O que é isso? A maior feira do segmento de tecnologia, tá bom? Na F, 14º parágrafo, está falando o seguinte. Culinary Lab. Culinary Lab, será que é assim?
Então, o que está falando sobre isso? Um laboratório para testar o impacto da impressão 3D na indústria de alimentos, né? Será que ela funciona? Será que ela não funciona? Então, esse é um laboratório para se testar isso, beleza? Bom, aqui não está dizendo, mas todas essas palavras que a gente usou são opostos, tá? Ele está dando uma informação a respeito de alguma coisa. 3. Leia este texto. Vinícius Mota fala hoje sobre jornalismo internacional no ciclo de palestras promovidos pela Cátedra de Jornalismo Otávio Farias de Oliveira, no Centro Universitário Alcântara Machado. Beleza, então vamos lá. Lendo o texto, é possível saber quem é Vinícius Mota? Dá para saber, gente? Só está falando o seguinte: Vinícius Mota fala hoje sobre o jornalismo internacional, etc, etc. Mas está dando alguma informação sobre o Vinícius Mota? Não, tá? E aí está falando explicar o porquê, né? Aqui no texto só fala que esse Vinícius Mota vai falar sobre um determinado assunto, que é esse assunto de jornalismo, tá? Mas não diz quem é, de onde ele veio, nada disso. É isso. Então, é possível saber quem é? Não, porque não dá nenhuma informação a respeito dele, só que ele vai fazer a palestra nesse Centro Universitário Alcântara Machado, tá? Bom, na página 43, B, para o leitor interessado no tema da palestra, jornalismo tal, faz alguma diferença ter informações sobre o palestrante? Por exemplo, nesse caso, é uma palestra sobre jornalismo que esse Vinícius Mota vai dar. Mas para quem gosta desse assunto, jornalismo, ou estuda sobre isso, né? Seria importante saber quem é esse Vinícius? É isso que ele está perguntando assim. Tem importância saber? Sim. E aí você fala sim, né? E por quê? Porque assim, para você escolher o assunto, para você escolher a palestra que você quer assistir, tem que ser alguma coisa que interesse a você de alguma maneira, não é isso? E você pode não conhecer a pessoa, mas se você souber que ela trabalha numa área que te interessa estudar, por exemplo, eu gosto de flores, então eu vou fazer uma palestra para entender mais sobre flores. Você vai pegar um Zé Mané qualquer, uma pessoa que não sabe sobre o assunto? Claro que não. O que você vai fazer? Você vai escolher uma palestra, ou um curso, ou seja lá o que for, de alguém que tem habilidade na área, que já trabalhe com isso, que já conheça muito mais flores do que você, que possa te ensinar alguma coisa. Então é muito importante você saber de quem é aquela palestra, para você saber se você quer escolher aquilo ou não, tá bom? Então faz diferença saber quem é o palestrante nesse caso? Faz. Porque se ele tiver bastante habilidade, né? Ou até cursos superiores, um monte de curso, muita habilidade, muita experiência na área que você quer estudar, te interessa, não é isso? É isso, gente. E aí você pode saber de antemão se você quer escolher aquela palestra ou não. Vamos supor que seja até um palestrante que entenda de flores, só que você está interessado só em orquídeas. E aí você fala, bom, mas esse palestrante aqui, ele entende de flores, mas ele não entende tanto assim de orquídea, ele entende mais de lírios. E aí, então, o que você vai fazer? Vai escolher aquela palestra? Fala assim, não. Deixa para a próxima, né? Eu quero falar sobre orquídeas, eu quero estudar sobre orquídeas. Então, você não vai naquela palestra. Mas isso tudo a gente tem que saber de antemão. Portanto, é importantíssimo você ter no folheto da proposta da palestra, por exemplo, qual é a habilitação do cara, o que ele faz, de onde ele veio, o que ele já estudou, tá bom? Vamos lá, C. Uma nota jornalística, assim como a notícia, deve apresentar ao leitor informações claras e objetivas sobre o fato comunicado. No entanto, a nota apresentada não informa quem é Vinícius Mota. Para que isso ocorra, é preciso acrescentar uma explicação ao texto. Tá, vamos falar quem é Vinícius Mota. Sabendo que na época da publicação da nota, Vinícius Mota era editor do caderno Mundo da Folha de São Paulo, reescreva a nota de modo a adequá-la ao propósito do gênero textual. Então, gente, aqui é o seguinte, você tem que acrescentar essa informação sobre Vinícius Mota em forma de aposto. Como que poderia ser? Uma das possibilidades, você pode até ter umas outras aí, mas é assim, olha, a mais próxima do que seria o certo. Por exemplo, você coloca o nome dele do jeito que está lá, Vinícius Mota, né? Só que aí você agora acrescenta o que ele faz. Então você pode colocar assim, editor do Caderno Mundo da Folha de São Paulo, tudo isso. Acrescentando. Fala hoje sobre o jornalismo internacional, etc, etc. O resto da nota é igual. Então, o que você fez? Você acrescentou uma informação sobre o Vinícius Mota
explicando o que ele é, o que ele faz. Então a pessoa que lê a notinha já vai entender, esse Vinícius Mota, aquele lá do jornal e tal, tá? C. Uma nota jornalística, assim como a notícia, deve apresentar ao leitor informações claras e objetivas sobre o fato consumado. Gente, tô lendo de novo. Burrice! Deixa eu só falar uma coisa. Nessa aqui, eu falei que é uma sugestão, isso que eu falei. Vinícius Mota, editor do Caderno Mundo da Folha de São Paulo, etc, etc. Você poderia ter feito, por exemplo, assim. O editor do Caderno Mundo da Folha de São Paulo, Vinícius Mota, aí etc, o resto da nota é normal. Pode ser assim também, tá? Só que essa informação acrescentada tem que estar muito perto do nome, porque senão não dá para entender que é dele que você está falando, certo? Continuando. 4. Sublinhe o aposto explicativo das frases a seguir. Agora você tem que identificar o que é o aposto de cada frase. E se ele é explicativo, ele está explicando alguma coisa, certo? Então vamos lá. A Amazônia, também chamada de Floresta Amazônica, foi pré-selecionada em 2008 como uma das 7 maravilhas do mundo. Olha, a Amazônia, também chamada de Floresta Amazônica, essa parte, que é o aposto, e já está até grifado aqui no exercício, como que eu identifico que ele é um aposto? Em primeiro lugar, o aposto é uma informação acrescentada. Você está dando uma informação a mais sobre alguém da frase, né? Sobre algo na frase. Então, se você está pondo uma informação a mais, você pode tirar. E nesse caso não vai fazer diferença, não vai faltar sentido para a frase. Por exemplo, se eu tirar, ficar assim, ó, a Amazônia foi pré-selecionada em 2008 como uma das 7 maravilhas do mundo, a frase continua com o mesmo sentido, você entende completamente, tá? Então, o aposto é como se fosse uma coisa a mais que eu posso pôr e tirar sem fazer diferença no sentido, tá? E ela tá dando uma explicação a respeito da floresta amazônica, da Amazônia aqui, não tá? Então, isso é um aposto. Vamos lá para B. Cristóvão Colombo, navegador genovês, foi um dos precursores das grandes navegações. Não sei se vocês sabem, Cristóvão Colombo foi que descobriu a América, tá? Um pouco antes de haver a descoberta aqui do Brasil. Então tá, mas o que está falando do Cristóvão Colombo? Que ele era um navegador genovês. O que é genovês, gente? Nascido em Gênova, na Itália, tá bom? Mas é uma informação que se eu tirar vai fazer diferença. Cristóvão Colombo foi um dos precursores das grandes navegações. Não vai fazer diferença. Então é um aposto explicativo sobre quem foi Cristóvão Colombo, certo? Gregório de Matos, agora é C, tá? Gregório de Matos Guerra, poeta barroco brasileiro, foi um dos maiores críticos da colonização portuguesa no Brasil. Se eu tirar essa parte que está acrescentando uma informação sobre o Gregório de Matos, que é poeta barroco brasileiro, não faz diferença para a frase, mas eu acrescento uma informação. Então é um aposto. D. Michael Jackson, compositor, cantor, dançarino, produtor e empresário. Nossa, quanta coisa ele foi. Foi um dos maiores ídolos mundiais de sua geração. Então, se eu colocar só Michael Jackson foi um dos maiores ídolos mundiais da sua geração, a frase tem todo o sentido do mundo, não tem problema nenhum. Mas eu quero acrescentar algo a respeito do Michael Jackson. Quero dizer quem ele foi, o que ele fez. Aí eu coloco compositor, cantor, dançarino, produtor e empresário. Tudo isso aqui é um aposto, tá? Acrescentando uma informação sobre o Michael Jackson. E o rei Luís XII casou-se com Eleanor, filha de um duque francês, e recebeu 2 províncias no sul do país como dote. Se eu tirar essa parte que é o aposto, não vai fazer diferença para a frase. Qual que é o aposto, então? Acrescentando uma informação sobre a Eleanor, filha de um duque francês. Tudo bem? É um aposto. 5. Complete cada uma das frases com aposto enumerativo. Então, vamos lá. Nesta viagem, estive em várias cidades. Aí você coloca em quais? Sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Brasília, enfim, você vai colocar as cidades que você foi. Ele está enumerando as cidades onde você foi nessa viagem aí, beleza? B. Algumas profissões me atraem muito. Aí você vai dizer quais. Por exemplo, engenheiro, arquiteto, professor, juiz de direito, não importa, tá? Você está enumerando as profissões que te interessam. C. Comprei várias peças de roupa. Aí você vai dizer quais você comprou. Calça, camisa, calça, camisa, blusa de frio, roupa íntima, enfim, tá bom? D. Um amigo de verdade deve ter algumas características fundamentais. Aí você vai dizer quais características são fundamentais num amigo. Por exemplo, lealdade,
bondade, integridade, honestidade, tudo isso são qualidades que, para mim, são fundamentais num amigo, né? E para vocês, quais são? Então, você vai enumerar as qualidades, tá? E multa para quem joga lixo nas vias públicas já é realidade em várias cidades. Quais? Lá tá falando, né, gente? Londres, Nova York, e etc, etc. Você pode pegar as que estão no texto lá. Tudo bem? Aposto é tranquilo, né, gente? Bem facinho. Vamos lá. Transcreva o aposto que explica os nomes a seguir. No texto tem, tá? Então lá, Jack Nicklaus, o maior jogador da história. Tiger Woods, o melhor golfista da atualidade. Tem tudo isso no texto, beleza? É só você ver o que está identificando cada uma dessas pessoas. 7. Identifique e transcreva o aposto das orações a seguir. Chegando ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, visitamos o Cristo Redentor. É a parte do Cidade Maravilhosa, né, gente? Que está acrescentando uma informação sobre a cidade do Rio de Janeiro. E nesse caso, é como ela é conhecida. Ela é conhecida como a cidade maravilhosa. E é mesmo, gente, maravilhosa. B. Hoje retornamos ao nosso ambiente de trabalho, local de tantas lembranças memoráveis. Qual que é o aposto aqui? Local de tantas lembranças memoráveis, tá? Porque eu estou acrescentando essa informação ao local de trabalho, ambiente de trabalho, tá bom? C. Naquela tarde havia muitas pessoas na escola, estudantes, professores, gestores e pais de alunos. Qual é o aposto aqui? Tudo isso aqui, ó. Estudantes, professores, gestores e pais de alunos, beleza? Nesse caso, é tudo que está com depois de 2 pontos. D. Esse local é um cenário turístico de Curitiba, capital do estado do Paraná. Qual que é o aposto? Capital do estado do Paraná, que eu estou acrescentando a informação a respeito de Curitiba. Certo? Vamos lá. Olha aqui, localize e transcreva o título e o subtítulo dessa reportagem. Título: 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção a um ritmo sem precedentes. Esse é o título da reportagem, né? Mas ela tem um subtítulo, que é esse aqui, né? Que a gente também pode chamar de linha fina. Um relatório da ONU, o maior já feito sobre a biodiversidade, alerta para o impacto da ação humana, certo? Que informação a linha fina acrescenta ao título? Essa parte aqui, gente, ó. Aqui, olha. Pela linha fina, sabemos que a informação dada no título faz parte de um relatório da ONU. Como é que eu sei disso? Volta no subtítulo aqui, ó. O relatório da ONU aí fala assim, ó, o maior já feito sobre a biodiversidade. É isso, tá bom? Então, ela faz parte desse relatório aí da ONU. Depois, 2. Observe o layout do texto, né, o formato, lá como é que fica. Onde essa notícia foi publicada, gente? Tá lá, ela foi publicada na internet, no portal do jornal El País. El País, em espanhol, hein? Vou chamar o Bira aqui para falar pra gente como é que se fala isso. El País. E essa informação você também pode tirar lá, é só você olhar, tá? Procura informação lá. 3. Note que no texto há algumas palavras e expressões destacadas em azul. Quais são elas, né? Tem algumas. Então você coloca lá. Animais, Nações Unidas, mudança climática, América Latina, África, meio ambiente, hábitos de consumo. Todas essas são expressões que estão destacadas em azul, tá? É só você pegar e passar para cá. B, qual é a função desse destaque? Por que fala que está destacada? Dessas opções, é a última, gente. Indicar que nas palavras destacadas há um link que remete a outras matérias, de temas semelhantes desse mesmo veículo, o jornal É o País. O que quer dizer? Por exemplo, se você vai para um texto que tem uma partinha azul, geralmente se você clicar em cima, isso na internet, né, gente? Se você clicar em cima, ela vai te levar já para uma outra página de um assunto relacionado ali. Tá? Isso a gente chama de link. E ele geralmente é destacado em letras azuis, tá bom? Vamos lá. 4. Releia o primeiro parágrafo dessa reportagem e localize as informações que ele fornece. Então tá assim, quem? Dentro do primeiro parágrafo da reportagem, hein? Então tá assim, o relatório da plataforma intergovernamental sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, e tem a sigla IPBES da ONU, tá bom? Quem, né? No primeiro parágrafo você vai achar essa informação. Depois, o que ele fez? O que aconteceu?
É isso aqui. Divulgou o relatório sobre as espécies ameaçadas de extinção, tá bom? Então é quem quem é esse quem aí? Você explica. E o que foi que esse quem fez? Tá aqui. Divulgou o relatório sobre as espécies ameaçadas de extinção. Quando aconteceu isso? Aí tá aqui, olha. Na última quarta sexta-feira, ou seja, dia 6 de maio de 2019. É na última sexta-feira, gente, porque essa reportagem é de 2019, tá? Onde? Onde aconteceu isso? Em Paris. Chique, né, gente? Em Paris. Bom, agora a perguntinha como não tem essa informação lá, tá bom? Como ela foi divulgada. E por que foi divulgada, né? Porque 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção e correm o risco de desaparecer se medidas não forem tomadas. Então, é uma reportagem de alerta, chamando a atenção para este problema do desmatamento. Vocês estão pensando que, né? É complicado. O mundo inteiro tem esse problema. Então, a gente tem que fazer o máximo para preservar o pouco de mata que nós ainda temos, certo? 5. De quantos parágrafos esse texto é composto? Se você contar lá direitinho, você vai ver que são 11 parágrafos, certo? 6. Em termos de extensão, qual é a diferença entre a notícia e a reportagem lidas? O que justifica essa extensão? Ou seja, se você pensar no tamanho de uma nota e na reportagem, ela tem uma diferença de tamanho. E aí você tem que explicar por que existe essa diferença de tamanho. Então, olha, geralmente não, normalmente a reportagem ela é mais longa porque ela detém uma série de informações, ela é bem completa, apresenta dois lados daquela notícia, por isso ela geralmente é longa. E a notinha e a notícia, ela só dá a informação bem rápida, curta, para a pessoa entender e ficar atualizada sobre o que está acontecendo no mundo. Agora, essa mesma notícia pode gerar uma reportagem, tá? Não são coisas absolutamente separadas. Então, eu posso dar uma notícia curta, dizendo, por exemplo, área desmatada à beira da represa do Guarapiranga. Posso só dar essa notinha. E aí eu posso fazer uma reportagem depois. A represa do Guarapiranga está sofrendo com desmatamento. Vimos áreas sendo desmatadas por empresas que querem construir. Enfim, posso falar uma série de coisas ali, tá? Porque a reportagem permite isso. A notícia não. A notícia é só para divulgar o que está acontecendo. Detalhes a gente não tem nessa notícia, beleza? Por isso que elas têm tamanhos diferentes. 7. Além de outras informações sobre o assunto, o que a reportagem contém diferentemente da notícia? Aí você vai ver aqui e fazer a opção. O que tem na reportagem? Intertítulos, pode ter, né? Subdivisões ali dentro. Imagens, dificilmente. Gráficos sim. Links para outros assuntos? Com certeza, tá? Por que não tem linha fina nem imagem? Porque não precisa de linha fina, né? A reportagem já está mais completa. E imagem dificilmente é usada, por exemplo, uma foto para ilustrar uma reportagem. Muito difícil, tá? 8. Qual é a função dos gráficos nessa reportagem? Marque F para as afirmativas e falsas e V para as verdadeiras. Então tá, o gráfico, qual a função dele? Ilustrar a reportagem, visto que todas as informações do gráfico estão no texto verbal? Não, gente, essa é falsa. Primeiro que não tem a função de ilustrar. E segundo, aqui no gráfico, sempre tem informações complementares, que não estão no texto, tá bom? V. Oferecer informação visual sobre as espécies em vias de desaparecimento. Sim. O gráfico ajuda você a entender qual é a porcentagem de espécies que estão em vias de desaparecer, ou seja, com risco de extinção, etc. Tá? E a última, mostrar com dados numéricos e pelo recurso de cor as espécies que estão desaparecendo. Sim, tá? Então, olha, a primeira é falsa, as outras duas são verdadeiras. Bom, aqui, gente, é o seguinte: identifique os trechos em que foi usado o argumento de autoridade nessa reportagem e transcreva-o aqui. Eu não vou falar esse monte de coisa que está aqui, mas eu vou dar só a primeira para vocês entenderem o que é um argumento de autoridade. O que ele é? Um argumento de autoridade, ele é, por exemplo, vou falar sobre um assunto. Vamos supor que eu estude bastante sobre cachorros, por exemplo, né? Que eu gosto muito de cachorro. Então, vamos supor que eu vou fazer uma matéria falando para os meus alunos tudo que eu sei sobre o cachorro, a inteligência do cachorro, né?
como são as reações, se ele realmente é tão amigo do homem como todo mundo fala. Eu estou fazendo um texto, escrevendo esse texto para os meus alunos. Só que eu não quero que eles achem que eu sei todas aquelas informações e só eu estou certa. Não, tem outras pessoas, biólogos veterinários, que podem falar melhor do que eu sobre isso. Por que vocês vão acreditar só em mim, certo? Fala, ué, mas você não é professora? O que você entende tanto assim de bicho para escrever sobre ele? Aí eu poderia dizer para você, não, eu já li bastante sobre o assunto e eu tenho cachorros também. Mas eu já estudei alguns profissionais que me orientam e eu gosto de seguir o que eles dizem. E aí eu cito alguns profissionais que estão habilitados naquela área que eu estou falando. Deu para entender? Então, o argumento de autoridade é o argumento de alguém que tem autoridade para falar sobre aquele assunto, por ele ser um estudioso, por ele ser um profissional da área, por ele ser já um profissional gabaritado, tá bom? No texto tem vários, né? Ele pediu para identificar os trechos. Mas assim, eu acho que isso é muita coisa. Não precisa colocar tudo, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu vou até mudar a página aqui para ficar mais fácil. Não precisa ser tão completinho assim também. Muita coisa, né? Muita coisa. Cadê? Ah, peraí, que eu estou agora no caderno de atividades. Atividades. Eu estava olhando a apostila e não ia dar certo, né? Não? Bom, vamos lá. Eu vou falar só o primeiro, tá bom? E aí vocês entendam o que é e vocês podem copiar do texto outros assim. Tudo bem, gente? Pra gente não perder tanto tempo aqui. Vou falar o primeiro. O tempo urge mais do que nunca, ressaltam os especialistas que insistem na importância de agir tanto em nível global como local. E aí tem assim as aspas, porque você vai tá falando fala de outra pessoa, e é esse o objetivo quando você usa um argumento de autoridade, é a autoridade de outra pessoa. Então é muito bom quando você põe exatamente o que a pessoa disse, tá? Faça uma transcrição literal, exatamente como ela falou. Então eu vou falar aqui o que está no texto. Os ecossistemas, as espécies, a população selvagem, as variedades locais e as raças de plantas e animais domésticos estão se reduzindo, deteriorando ou desaparecendo. A essencial e interconectada rede de vida na Terra se retrai cada vez mais desgastada. Aí você pode fechar aspas, tá? Esse é um dos argumentos. Tem outros aí, tem acho que pelo menos mais um ou dois, acho que tem mais uns dois. Não é necessário que você coloque tudo, tá? É só que você entenda o que é um argumento de autoridade, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, vocês podem perguntar para mim depois, tá? Vamos lá, vou até mudar minha pagininha aqui e vamos. Para compreender bem o texto, é necessário identificarmos as ideias principais e secundárias de cada parágrafo dele. Releia-o e complete o quadro de forma mais resumida. Claro que você não vai copiar tudo que está lá, é só uma ideia geral do que cada parágrafo fala. Então ele vai ter uma ideia principal, que é a primeira coluna, e uma ideia secundária, mais alguma coisa que está ali, que é na coluna seguinte aqui, beleza? Então vamos por parágrafo. Primeiro, olha lá. Qual a ideia principal desse parágrafo, né? De acordo com o relatório da ONU, 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção. Então, o que está falando no primeiro parágrafo? Que mais de 1 milhão de espécies animais estão em extinção, segundo esse relatório da ONU. E qual a ideia secundária que está ali? Ela só complementa, ela está ali ajudando, vamos dizer assim. Ela dá quais são as ideias secundárias? Uma delas, o impacto dessa ação humana, né, dessa atuação humana no meio ambiente, ameaça objetivos do desenvolvimento sustentável. O que é um desenvolvimento sustentável, gente? Que a gente consiga sobreviver sem ficar agredindo demais a natureza, porque a gente vai precisar da natureza depois. Se a gente acaba com toda ela, como é que faz, né? Então, é uma ideia secundária que está acrescentada nesse primeiro parágrafo aí, tudo bem? 2. Os ecossistemas, isso é a ideia principal do segundo parágrafo, tá? Os ecossistemas estão se reduzindo, deteriorando ou desaparecendo. Essa é a ideia principal. E qual que é a ideia secundária que está ali? Olha, essas alterações são causadas pela ação humana e pela poluição. Tudo bem? Terceiro parágrafo. Qual é a ideia principal do terceiro parágrafo? Então você coloca lá, relatório avalia as mudanças nas últimas 5 décadas. O que são 5 décadas? Gente, 50 anos. Cada década tem 10 anos,
50 anos. Então, eles vêm analisando e estudando o planeta desde, sei lá, pelo menos 50 anos atrás. Tudo bem? Essa é a ideia principal. Qual é a ideia secundária que tem aqui? Olha lá. A vida na Terra está se deteriorando rapidamente e em todo o mundo, tá? Degradação do patrimônio cultural, do patrimônio cultural, não, né? Do patrimônio mundial. Gente, hoje eu enrolei. Do patrimônio mundial comum. Então, gente, é isso, tá? Em todos os parágrafos tem uma ideia central, aquela que para qual o parágrafo foi escrito, e algumas informações complementares que estão ali também. Então, você tem que saber identificar qual é a ideia principal, qual é a ideia secundária de cada parágrafo, tá? Continuando, porque tem mais. Quarto parágrafo, gente. A ideia principal aí eu vou ler aqui, deixa eu ver. Vou ler aqui. Regiões mais afetadas. Quais são as regiões mais afetadas, segundo esse relatório da ONU, para esse meio ambiente deteriorado? A América Latina, Sudeste Asiático e boa parte da África. Estamos envolvidos aqui. A América Latina tem o Brasil no meio. E toda a nossa América do Sul, porque toda ela é colonizada por países de língua latina, né? Espanhol e português. E na segunda coluna de ideias secundárias, está assim. Informações que constam no relatório das espécies em extinção, tá? Essa informação consta lá. Quinto parágrafo, a ideia principal qual que é? Olha lá, maneira de se deter essa crise, porque ele aponta a crise do desmatamento, que está acabando com as espécies, o meio ambiente, etc. Só que ele não só aponta, agora ele vai falar de como deter isso. Então, isso está no quinto parágrafo, certo? Olha lá, medidas a serem tomadas pela comunidade geral. Então, primeiro ele fala que dá para se deter essa crise do meio ambiente, em seguida ele já fala que isso só vai ser possível se forem tomadas medidas pela comunidade que vive ali. Ou seja, pelas pessoas que estão morando nesse local, né, nesses locais. No sexto parágrafo, a ideia principal é: o saber local, indígena e científico demonstra que há soluções para viver de maneira diferente na Terra. O que ele está falando aqui? O que é saber local, gente? As pessoas que moram já, como os índios, por exemplo, né, que sobrevivem da natureza, eles sabem naturalmente como preservar o meio ambiente, como viver do meio ambiente, como extrair as coisas dele sem deteriorá-lo, sem acabar com ele, para que outras gerações possam continuar usando daquilo, tá? Essa é a ideia principal. Qual que é a secundária? Olha lá. Compreensão do respeito compreensão a respeito da necessidade de uma ação urgente que, se quisermos assegurar algo parecido a um futuro sustentável. Ou seja, tem que fazer alguma coisa agora. Essa é a ideia principal. Tem todas essas possibilidades, mas a gente tem que começar a fazer agora, antes que o meio ambiente acabe de vez. Beleza? É isso aí. Bom, agora na página 56 do caderno de atividades, 12. Deixa eu até virar o meu. Não, tá aqui. Leia as informações das etiquetas e depois distribua-as adequadamente no quadro de acordo com as características de cada gênero. Então, vamos ler. Tem notícia e tem reportagem. Então, a gente pega aqui, olha, de 1 a 6 e vamos colocar a numeração ali no quadro. O que for notícia e o que for reportagem. Desculpa aí que eu dei uma coceirinha aqui no zóio. Olha lá. Acrescenta o fato de forma simples e objetiva. Isso é onde, gente? Na notícia, porque a reportagem pode detalhar mais, tá? Conteúdo no modelo de pirâmide invertida. Isso aí é aqui na notícia também. Apuração extensa com prazo maior para a elaboração de conteúdo válido a longo prazo. É lá na reportagem, tá? Tudo isso, ó, apuração extensa, então quer dizer que você vai escrever mais, com prazo maior para a elaboração, então é na reportagem. 4. Conteúdo sem ordem pré-determinada, com gráficos, imagens e citações. Isso aí é reportagem. Na notícia não tem gráfico, certo? Nem citações. 5. Questiona causas e efeitos de um fato determinado. Geralmente é a reportagem, que ela vai falar do fato, discutir o fato de vários pontos de vista, então é uma característica da reportagem. E a 6, factual, ou seja, ela fala sobre fatos, apuração e publicação imediata, conteúdo válido a curto prazo, ou seja, a notícia pode ficar velha. É aqui na notícia, tá bom? Então foi distribuído assim, ó. Na coluna da notícia, 1, 2 e 6, na coluna da reportagem, 3, 4 e 5.
E aí, acabou. Tudo bem, pessoal? Ficamos por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, que aí a gente conversa, tá legal? Mandem foto das atividades para o número do celular no WhatsApp. Fico no aguardo, pessoal. Tchau, beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.